Abra comigo tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9. Nós iniciamos o culto com essa palavra, versículo de número 6. Profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6. O capítulo, ele tem um nome que na minha Bíblia, provavelmente na tua Bíblia, ou algo próximo, está o Príncipe da Paz. Aleluia. Verso de número 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que foi aberta, que foi lida, e Senhor, que eu possa ser, assim como o louvor, assim como o pastor Reinaldo e todos que aqui já passaram, Pai, um canal do Senhor nessa noite, um instrumento para falar à tua igreja, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, que tu tenhas liberdade, Pai, porque a tua palavra é poderosa para trazer vida, em nome de Jesus, amém? Nessa breve mensagem eu dei um tema para ela, que é Jesus, o melhor presente. Você pode dizer comigo: Jesus, o melhor presente. Esse tema me veio à mente porque quando é época de aniversário, quando é épocas festivas, você já deve ter feito isso, eu já fiz, e você já deve, se você não fez, você é um vitorioso, mas você já viu, as pessoas postam assim na internet: o aniversário é de fulano, mas o presente é nosso. Você já fez isso ou você já leu? Quando é aniversário da minha esposa, eu falo: o aniversário é seu, meu amor, mas o presente é meu, o presente é da minha casa, o presente é da minha família. Porque de fato é, porque a presença daqueles que nós amamos é um presente para nós, mas não existe presente maior do que Jesus. Não existe presença que seja o maior dos presentes, que não seja a presença de Jesus. Esse Jesus que humanizou, esse Jesus que se tornou homem, esse Jesus que em todas as coisas foi provado, foi tentado, e em momento algum usurpou ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem, e ele viveu a vida que eu e você vivemos, para provar, para ensinar e para nos ajudar que é possível, quando nos tornamos submissos e quando nos tornamos aquilo que o Espírito Santo quer que nós sejamos, quando nós nos entregamos de fato àquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, nós podemos passar por este mundo e obter vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, quando eu olho para esse versículo, o profeta Isaías aqui, nesse contexto dessa passagem, é muito interessante que no versículo 6 ele vai dizer: um menino nos nasceu. Só que ele não fica no menino, ele está dizendo que o menino nasceu, mas aí ele vai trazer características de um homem que Jesus se tornou, um homem filho de Deus, até então unigênito, mas que se tornaria primogênito, como de fato se tornou, ou seja, primeiro de muitos. Até então o único filho de Deus, mas agora primeiro de muitos, porque todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus é o nosso maior presente, porque eu e você estávamos distanciados, afastados de Deus. Nós fomos afastados da presença de Deus por conta do pecado que entrou no mundo em Adão e Eva. E esse pecado enraizado em nós, ele nos afasta de Deus. E aí Jesus vem, e Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios que ele nos confia um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Ou seja, ele nos une, ele nos reconcilia de novo com Deus, ele nos aproxima do Pai. E ele diz que todos quanto crerem que ele é o Senhor e o Salvador, o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, todos quanto crerem, dá-lhes o poder, será dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então Jesus, ele veio como menino, mas ele se tornou homem,
ele foi provado, o Espírito levou ele ao deserto, ele padeceu por tantas situações, até que de fato ele fosse traído, ele fosse entregue naquela cruz, ele passasse por todo o escárnio, toda a provação que ele haveria de passar, a ponto de, alguns instantes antes no jardim do Éden, a Bíblia diz que ele soa sangue, e ali naquele momento de angústia, ele, sabedor daquilo que estava por vir, ele intercede a Deus e ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? Aquele que estaria por vir, o sofrimento da cruz do Calvário. Mas a Bíblia é muito maravilhosa, que aqueles dois pontos, eu gosto de imaginar que Jesus, ele pensa em mim, ele pensa em você, e ele sabe que eu e você não conseguiríamos passar aquilo que ele passou, que não haveria uma outra forma de nós sermos reconciliados com Deus, que não haveria um outro jeito de nós nos achegarmos a Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer que nem todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aí Jesus, conjecturando e crendo eu, aquela pausa, sabedor daquilo que estava por vir, mas sabedor de que eu e você não suportaríamos aquele cálice que era dele, ele diz: mas todavia, seja feita a sua vontade. Ele está dizendo: Pai, a sua vontade é que eu morra, a sua vontade é que eu venha padecer. E Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 vai dizer: portanto, visto que os filhos são, perdão, não era esse, Hebreus 2,17, por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Por isso que eu disse que nós nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creem. Agora ele está dizendo: eu me tornei semelhante a vocês, e em todos os aspectos, ou seja, em todas as áreas. Não existe nada que Jesus não tenha padecido, que eu e você não venhamos enfrentar e dizer: ah, isso aqui Jesus não passou. Porque Jesus é o maior exemplo de líder, é o melhor exemplo de homem. Por isso que Paulo vai dizer que ele é a medição, a estatura de varão perfeito que eu e você precisamos. Porque Jesus, ele não é aquele exemplo de líder que fala assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, Jesus, você pode confiar que tudo que ele fala, ele fez, e ele sofreu primeiro, ele passou primeiro, para dizer para você: pode ir, porque eu tenho conhecimento de causa, e eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí Hebreus capítulo 2,17 diz: então por esta razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para que ele se tornasse sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer propiação pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus é o único que pode nos reconciliar com Deus. Jesus é o único que pode perdoar a minha e a sua vida. Jesus é o único que pode nos tirar de um lago de enxofre, de um sujo, de um lamaçal de pecado, e pode nos tornar mais alvos do que a neve, porque o teu sangue tem poder de nos purificar totalmente, internamente, por completo, porque ele é o sumo sacerdote. Ele está dizendo: agora você não depende de alguém igual a você, você não depende de alguém que tem as mesmas limitações que você não depende de alguém que adentra o santo do santo, que adentra aquele lugar, que passa pelo véu e purifica através de um animal sem mancha, sem defeito. Você não depende mais de um sacerdote, mas você depende do sumo sacerdote, aquele que é infinito, aquele que é soberano, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ele se torna homem para se tornar sumo sacerdote, para rasgar o véu e para dizer: agora você tem livre acesso à presença de Deus, porque eu sou o sacrifício vivo que tira o pecado do mundo. Irmão, não tem presente melhor que esse. A gente está num grupo de amigos secreto lá da família, para entregar os presentinhos lá de R$30, que é presente é R$30, irmão, e ainda está caro, porque lá em casa inventaram de colocar a Lorena e a Manuela, e aí em casa dá R$120, né?
porque elas não pagam, elas não compram, então sai da onde? Então lá em casa não é R$30, é R$120. E aí eu pedi no grupo lá um PlayStation 5, eu achei justo. Quantos acham justo aí? Dá um amém. Mas irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque não tem PlayStation 5, não tem presente que alguém possa nos dar, que seja melhor do que o presente que Jesus se tornou para mim e para você. Por isso que eu digo que no aniversário de Jesus, é nós que ganhamos o presente, porque Ele é o presente, Ele é aquele que se entregou para que nós tivéssemos vida. Nós não conseguiríamos sozinho, mas Ele optou se entregar para que nós pudéssemos viver com Ele para toda a eternidade. E seguindo aqui, ele diz assim, aqui então Isaías, depois de dizer que o menino nos nasceu, um filho foi dado, Jesus se entregou, ele vai trazer as características de um Jesus soberano sobre todas as coisas. Ele vai dizer assim: o governo está sobre os seus ombros. Esse governo, ele traz o entendimento na sua originalidade de soberania. Ele está dizendo: Jesus é soberano. O governo de Jesus é soberano sobre todos os governos. Não existe governo que sobrepõe o governo de Jesus. Jesus, ele é soberano sobre todos os governos, sobre todas as pessoas, sobre todos os reinos. A Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Porque Ele é soberano. O governo soberano de Jesus, de Deus, está sobre os seus ombros. E Ele é maravilhoso conselheiro. Ou seja, Ele é o nosso presente na hora que precisamos dos melhores conselhos, na hora que nós precisamos dos verdadeiros conselhos, na hora que nós precisamos de direção. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Quando eu e você achamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. A Bíblia diz que Deus vira para Paulo e diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele é Deus forte, Ele é inabalável. Quando Paulo vai orar em Efésios capítulo 3, e ele fala: Senhor, que o Senhor venha responder a minha oração com toda a sua glória. Ele está dizendo: Senhor, que tudo aquilo que existe no Senhor, que o Senhor possa usar, ó Deus, a sua infinita soberania, o seu poder, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, tudo que há no Senhor, ó Deus, o Senhor vem usar para responder a minha oração. É esse Deus forte que nós servimos. É esse Jesus que, mesmo que nós estejamos aparentemente cambaleando diante de uma situação adversa, quando nós ligamos a televisão, ou quando nós nos deparamos, como a família do Jefferson se deparou hoje com uma notícia difícil, Ele permanece, Jesus, Deus forte, no controle da minha e da tua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele continua dizendo: Ele é Pai da eternidade, porque Ele morreu, não para nos dar uma vida boa na terra, mas para nos levar para morar com Ele no céu. Porque Ele está dizendo que o maior presente se chama salvação. Eu e você estávamos perdidos nos nossos próprios delitos, nas nossas próprias falhas, nas nossas imperfeições e pecados, mas Ele morreu, Ele se fez pecado. E naquele momento em que Ele se faz pecado, Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? O único momento da Bíblia que você vai ver Jesus não chamar Deus de Pai, mas de Deus. Porque naquele momento o pecado meu e seu, o pecado de toda a humanidade cai sobre Jesus. E Deus, por ser santo, Ele não tem conexão com o pecado. Naquele momento Ele olha e Ele chama Deus de Deus, porque Ele sabe que um verdadeiro Pai, que é Deus, Ele não abandona o seu filho. Mas naquele momento de pecado caindo sobre a vida dele, Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas era necessário, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, para ser chamado Pai da eternidade. E eu encerro dizendo: e Príncipe da paz. Jesus, Ele vira para os seus discípulos e diz: deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não a vos dou como o mundo dá, porque a minha paz, ela excede todo o entendimento.
Ou seja, quando tudo parecer difícil, quando nós não sabemos em quem acreditar, como estamos vivendo hoje, quando as notícias ruins baterem a nossa porta, quando tudo parecer difícil, a paz de Jesus, ela vai além daquilo que eu posso compreender, ela vai além daquilo que as pessoas podem entender, porque Ele é o príncipe da paz, e a paz que Ele dá, o mundo não pode desfrutar, só os filhos. Por isso eu gosto de lembrar, e eu quero lembrar você, que Jesus é o nosso maior e melhor presente. No seu aniversário, é nós que ganhamos o presente, porque Ele morreu para que nós tivéssemos vidas. Quanto creem? Aleluia. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Por intermédio de Cristo Jesus, ó Pai, nós fomos reconciliados com o Senhor novamente. Nós podemos ter o privilégio, o poder de ser chamado filhos de Deus, sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, e o Senhor deu o seu único filho, e o seu filho tem sido entregue todos os dias, porque todos os dias tem pessoas, ó Deus, sendo convertida. O teu reino tem sido anunciado, para que todo aquele que por intermédio dessa mensagem, crendo no Senhor, possam ser alcançados e salvos. Esse é o nosso maior presente, Pai. O maior presente o Senhor nos deu, e nós queremos te agradecer, porque nada e nem ninguém pode suprir e pode compensar aquilo que o Senhor já nos deu: a salvação, a vida eterna, a reconciliação contigo em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse enorme e maravilhoso presente chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em o nome santo de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus abençoe você.